Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Carlinha, já chegou, Carlinha? Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, Carla, Luciana, Ludmila. Já vai apertando o coraçãozinho, mandando aviãozinho, porque nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, né? Alienação parental. Seja bem-vinda, Miriam. Seja bem-vindo, Jeans, Tony Oficial, Ludmila, Kátia, seja muito bem-vindas. Vou mandar aqui o aviãozinho para mais mulheres participarem. Enviar separadamente, Cristina, Dilza. Deixa eu enviar aqui, peraí. Enviar separadamente. Cadê os aviãozinhos? Cadê os aviãozinhos? Cadê os corações dessa live? Amém, Sara. Beijo. Viviane, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, né? O conhecimento, ele transforma, o conhecimento, ele liberta. Então, toda sexta-feira, Deus preparando, eu quero estar aqui com alguém ou sozinha, trazendo alguma coisa pra gente conversar, tá? Algum conhecimento, alguma informação para que a gente possa crescer, evoluir quanto pessoa, tá? Seja bem-vinda, Malu, amém, Mosélia, tudo bem? Amém a sua saudação. Thaís, cadê a Thaís? A Thaís já entrou, gente? A Thaís tá aqui? Renatinha, seja muito bem-vinda também, Renata. Sejam todos muito bem-vindos. Cadê a Thaís, Renata? Thaís, deixa eu mandar pra Thaís enviar. Vamos conversar um pouco, tá? Ô, Renata, a live da semana passada foi maravilhosa, né? Foi muito boa. Glória a Deus por isso, né? Seja bem-vinda, Jaqueline, Cíntia Cristina, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. O que você já sofreu? Ou você sofre? Ou você conhece alguém que sofre com relação à alienação parental? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Foi boa, né, irmã Sara? A live da semana passada foi maravilhosa e a de hoje também vai ser muito esclarecedora, tá? A live de hoje vai falar de fato com os nossos corações, porque nós, como adultos, nós precisamos entender, né? Nós precisamos saber até qual ponto uma criança deve ser respeitada, né? A criança, ela deve ser respeitada quanto criança. E a alienação parental, ela traz isso, né? Os pais, os adultos, tratam a criança de uma forma errada quando vão se separar. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, tá bom? Renatinha, eu não vi a Thaís aqui ainda. Faz favor pra mim, Renata. Fala com a Thaís que eu já tô online, porque eu não tô conseguindo chamar ela aqui, gente. Deixa eu chamar ela aqui. Thaís. Deixa eu ver se a Thaís entra, gente. Vamos aguardar a Thaís um pouco. A Thaís entrou, ó. A Thaís é maravilhosa. Thaís! Oi, cadê, Cadê gente? tu? A gente tá vendo a parede. Uai, Vira a câmera. como é que vira isso aqui, gente? Aê! Thaís maravilhosa, linda do meu coração. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada.
Eu tenho certeza que você tem muito assunto, seu Instagram tá bombástico. Ai, eu estou publicando, né? Então, o conhecimento ele transforma, né, Thaís? Ele liberta. Ele Então, liberta. Então, que nós possamos ser seres humanos libertos e com conhecimento, porque o conhecimento ele transforma a nossa vida. E isso que eu tava falando aqui, Thaís, eu tava falando que a gente vai falar um pouco hoje sobre a alienação parental, né? aham. O que que isso pode afetar na vida da criança? O que que os adultos têm que fazer? Como eles têm que ser, né? E você quer começar falando um pouquinho já? Dá um oi aí para essas lindas que estão aqui. Irmã Joeni, bom Oi, dia. oi, bom Beijo. dia. Chama as águias lá, Renata, tá bom. Gente, cadê o povo? Então, eu sou a Thaís, né? Acho que a Camila já me apresentou, advogada. Então, eu sou especialista, né, em direito de família. E acho que, assim, esse assunto é um pouco sensível, né? Então, a gente está aqui não para julgar hoje as mães, né? Para acolher, para orientar. Então, a gente também não está aqui hoje para acusar o pai e falar ali, né, assim, sobre a acusação mesmo sobre o que o pai faz. A gente está aqui hoje para orientar a mãe, para ela prevenir, para ela se blindar ali da acusação do pai, dela praticar alienação parental e o que isso afeta na criança, né? O que esse comportamento afeta na educação, na evolução do filho, para que ele não chegue ali um adolescente revoltado, deprimido e revoltado com os pais. Então, eu acho que o objetivo da gente aqui hoje é prevenir, né, a criança em si. E acho que Exatamente. primeiro a gente tem que contextualizar o que é uma alienação parental, né? Então, é toda e qualquer atitude que a mãe ou o pai tenha que interfira ali na relação dos dois, que prejudique, né, ali aquela relação. Então, a mãe que se comporta de forma para afastar o pai que se comporta com o objetivo de afastar a mãe da criança. Então, isso que a gente traz hoje para as pessoas, para as mulheres em si, né, que é mais o nosso foco aqui, se prevenir sobre isso. Certo. Ô, Thaís, você trabalha muito com. Você está focada, né, com essa questão de casal, né? No seu ponto de vista, vamos até conhecer depois, quem tiver alguma pergunta, gente, já pode anotar a pergunta aí, porque no final a gente vai interagir um pouco com vocês também, tá? O que mais, geralmente é o homem ou é mais a mulher que comete isso? Porque, na verdade, a alienação parental hoje no nosso país é crime, não é mesmo, A Thaís? gente tem uma legislação que protege a criança. E quem que comete mais isso? É o pai ou a mãe, geralmente, Thaís? Assim, é complicado, porque a criança, na maior parte das vezes, a mãe é que tem a guarda. Então, a mãe é que mais convive com o filho. E a relação, quando se separa, é muito complicado na maioria das vezes. Então, a comunicação entre o pai e a mãe é muito difícil. Às vezes, né, tem aquele conflito, a mãe não consegue conversar com o pai não consegue conversar com a mãe. Então, assim, a mãe, ela tem mais acesso à criança no dia a dia. Então, acaba que aqueles comentários irônicos, aquelas piadinhas, aquelas indiretas, e a inclinação é mais, eu acredito, assim, na minha opinião, é mais as mulheres que praticam, e os homens, eles praticam quando eles querem afetar a mãe, na maior parte das vezes. Então, ele quer acusar que a mãe que não está interferindo ali dela em visitar a criança, a mãe que está proibindo. E aí ele fica instigando a mãe a fazer comentários ofensivos para ele juntar isso como prova e acusar a mãe de que é por causa dela que ele não está visitando, que né, é por causa dela que ele não está tendo convivência com o filho, né? E assim, na maior parte das vezes, o ideal é fazer um acordo ali, mesmo que seja extrajudicial, em relação a isso. E o ideal, né, que é o mais aconselhado, é entrar na justiça e regularizar ali a convivência, de que forma que vai ser, estabelecer os dias que vai ser os feriados, as férias, de como vai ser a convivência. E, na maior parte, por exemplo, se o pai não paga a pensão,
Aí a mãe, ela fica ali, instigando o filho, tá vendo? Seu pai não pagou pensão, ele não te ama. Esse mês a gente vai comer pão com ovo. E fica ali fazendo com que a criança se sinta culpada e faz com que a criança não se sinta amada pelo pai porque ele não pagou a pensão. Então, assim, essa questão de pensão, ela vai ser resolvida na justiça, não é para envolver a criança nesse drama, né? E, então, são várias situações que faz com que a mãe, ela faça comentários que às vezes são inofensivos, porque geralmente quando acontece um conflito, uma traição, ou alguma situação que o pai sai de casa por ter desrespeitado a mãe, então ela acusa o pai, ela faz com que que a criança tome partido. E aí fala, e aí fica com aquele tipo de comentário, seu pai me traiu, ele não merece respeito. E aí se envolve uma outra pessoa nessa situação, se nessa traição envolve uma outra namorada, ou uma madrasta em si. E aí acontece da mãe, tipo, você não pode falar com essa mulher, ela não é sua mãe, foi por causa dela que seu pai me largou. Então, esse tipo de comentário gera consequência juridicamente. Então, vai acontecendo, e isso vai externalizando, a criança vai criando medo do pai, ela não consegue criar uma conexão ali com a família nova do pai, porque ela sente que se ela está traindo a mãe. Ela sente ali, se eu der oportunidade, se eu puder, se eu der abertura para aquela pessoa que às vezes está tratando ela bem, né, está tentando lidar e tal, porque o problema são os pais, não são a criança, né? Então, o relacionamento acabou, mas a parentalidade continua. Então, essa privação de que a criança, né, não possa ter a convivência com a família do pai, isso é prejudicial, né? E o que que a criança, assim, o que que os. Aí, Thaís, o que que a gente tem que entender, então, nesse contexto aqui? A culpa da separação é dos adultos. E os adultos, então, eles não podem colocar essa carga pesada nas crianças. Que é geralmente isso que acontece. Por quê? Porque as crianças, elas vão ficar com insegurança, medo. E isso a pessoa vai carregar pro resto da vida, né, Thaís? É pro resto da vida. Então, assim, muitas das vezes lá na infância aconteceu isso com você que está assistindo essa live e hoje você não sabe, por exemplo, por que que você é uma mulher insegura, por que que você é uma mulher que tem tanto medo das coisas, porque você simplesmente busca proteção, né? Eu não sei qual é a realidade das mulheres, né, que estão aqui nos assistindo, mas com certeza começa a analisar a sua vida. Será que você passou por isso na sua infância? Qual eram as frases que sua mãe falava com relação ao seu pai para você? Quais eram as frases que seu pai falava com relação à sua mãe para você? E hoje, se você tem algum filho que está passando por isso, se você tem algum ente querido que está passando por um divórcio, você tem que levar esse esclarecimento para eles. Que a culpa não é da criança, da separação dos pais. Então a gente tem que proteger essa criança, proteger as emoções dessa criança. Eu gosto muito de falar sobre emoções, né, Thaís? É isso, Renatinha. Renatinha acabou de colocar aqui, ó, acaba repetindo os padrões. Então, isso aconteceu na minha infância e a criança vai achar que é normal falar mal do pai. Quantos adultos eu atendo hoje, Thaís, que tem ódio do pai ou ódio da mãe? E cresce falando, meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica. E aí a mãe não entende por que que a criança fala isso, por que que o adolescente ou o adulto fala isso. Porque não observa, né, o comportamento que ela tem ao longo da vida. Então, e Exatamente. esse esclarecimento, às vezes, não vem porque a pessoa não presta atenção no que ela faz, no que ela fala no dia a dia, né? Então, isso gera problemas, assim, emocionais que a própria criança, o adulto e adolescente não consegue entender. E a mãe, ela se comporta assim, às vezes, sem pensar, porque isso é uma coisa que acontece tão corriqueiramente, você vê a maioria das pessoas fazendo isso, que você não acha que isso vai causar prejuízo, você acha que isso é normal.
Exatamente. E a gente vê até casos também, Thaís, de, por exemplo, o pai finge que tá ligando, a mãe finge que tá ligando pro pai, fala, ó, seu pai vai vir te buscar hoje. A criança cria aquela expectativa, fica ansiosa, né? Aí é onde nasce a ansiedade. A pessoa fica naquela emoção, ai, meu pai vai vir buscar hoje. Aí o que que acontece? Das 5 horas da tarde, a mãe Seu pai mentiu pra cancelou. criança, o pai não apareceu e ela vira e fala: tá vendo? Seu pai tá lá com a outra. Seu pai não te ama. Ele Uhum. te abandonou. Ele não veio te buscar. E era mentira, uma mentira do adulto. O que E que a mesma começa a coisa acontecer com essa ligação também, criança? né? Oi, Thaís. O pai liga e a mãe fala, não, fala logo, tá na hora de você fazer isso, na hora de você fazer aquilo. Não conversa muito com seu pai, não. Às vezes priva, né, o WhatsApp, do pai conversar com a criança digitalmente, porque a convivência ela não é só presencial, né? E não pode proibir a convivência digital também com o pai. Exatamente. Ou ficar em cima, né? Deixa eu ver o que que você tá conversando com seu pai, né? Porque, gente, imagina o trauma que a criança sente ao ver as duas figuras de mais admiração, as duas figuras de mais proteção que ela tem, que é a figura do pai e a figura da mãe, se rompendo. A insegurança da criança é muito grande. Mistura de emoções com frustração e vem a revolta, é isso. Às vezes a pessoa. Tá dando eco, Mércio? Tá me ouvindo, Renato? Ô, Thaís, ou tá dando eco? Tô te ouvindo, Tá dando normal. muito eco? Não, A mas Mércia tá será falando que que é tá o dando meu? eco. Será que é o meu que tá dando eco? Não, também não tô achando o seu com eco, não, Mércia. Tá, Mércia? Tá ruim? Tá dando pra ouvir, não, meninas? O que que Sim, o será? quê, Mércia? Tá dando pra ouvir? Sim, o quê, meninas? Tá dando eco? Ixi, e agora? Ah, sim, só pra elas que tá dando eco. Thaís? Hum, Não, mas assim, eu não tô achando que tá. Às vezes é só um pouquinho. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, né? Beleza. Com eco. Então eu vou diminuir o meu som aqui. Aumenta um pouquinho o seu som, ô Thaís. Tá muito alto o seu som aí? Acho que é eu o falo microfone. quase Eu tô sem diminuindo. microfone. Você tá de microfone, Thaís? Não, tô sem microfone. Será que é pra Pra mim baixar tá normal. Bora. Tá. meu áudio? Será que melhorou? Pra mim tá ótimo. Então vamos continuar. O que que acontece? O que que eu tava falando? Ah, das figuras de proteção. Então você tem a figura materna, que é uma figura de proteção, e você tem a figura paterna. De repente isso se rompe. O que que vai acontecer? A criança fica insegura. Aí vem aqui, ó, meus bichinhos, né, Thaís? Aqui, ó. Aí você pega a criança triste. Ela fica triste na escola, ela tá triste em casa, ela tá triste na igreja, ela tá triste no meio familiar. E aí você não sabe por quê. É Aí para triste de mesmo. comer. A minha voz vai e eu tô ouvindo minha voz de volta. Eu não sei o que que é. De repente, a criança tá morrendo de medo e a gente não sabe o que que é. A própria família perto pode começar a verificar o que, né, uma tia, um tio, começar a analisar o porquê que aquela criança está daquele jeito e começar a conversar. De repente, do nada, a criança está com raiva Se e revoltar. grita e dá birra né, e quer xingar todo mundo. São sentimentos dela. Aí ela começa a tirar nota ruim na escola. Né? Começa a tirar nota ruim na escola, começa a acontecer. Deixa eu deixar meus bichinhos aqui, ó, pra gente ver os sentimentos. Amo esses bonequinhos. E aí, a criança começa a tirar nota ruim na escola. Os professores começam a reclamar dessas crianças. E o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Simplesmente os adultos manipulando os sentimentos de uma criança. Então, se você tem algum filho que está passando por isso, ou você mesmo está assistindo essa live, deixa a gente te fazer um pedido.
Agora que você tem ciência disso aqui, eu tenho certeza que você ama o seu filho, que você ama os seus sobrinhos. Vamos poupar as nossas crianças com relação a isso, para que eles cresçam de forma saudável. Não é isso, Thaís? Isso. Thaís, e no seu ponto de vista, como deve ser então a separação? Então, a comunicação, ela precisa ser respeitosa, primeiramente, né? Por mais que seja difícil a situação, os acordos serem feitos ali precisam ter, no minimamente, um respeito, né? Precisa ser saudável. E aí, buscar a justiça para resolver isso, fazer ali uma reunião com os dois, ver ali de que forma, né? Vai ser até tanto a separação, o divórcio, de que forma vai ser a partilha de bens, de que forma vai separar os bens, que na maior parte dá um problemão em relação a dinheiro, né? E bens e tal, e acaba que a criança também fica vivendo naquele drama ali, né? Então, às vezes um divórcio ele demora um pouco para acontecer. E ter esse acordo, né, conseguir se comunicar é a melhor forma. Eu sei que é muito difícil, às vezes fica ali se alfinetando e um acusando o outro e tal, e não chega num acordo. Mas o ideal, tanto para a criança quanto para a pessoa, é quanto menos sofrimento, melhor. Então, assim, quanto mais rápido você sair dessa relação, mais rápido você vai conseguir é, se sentir bem emocionalmente. E a questão, né, do desapego, porque afinal uma separação é meio que você vive um luto. Porque por mais que estava muito ruim, que a relação estava muito sofrida, são duas pessoas que se desconectam. Então a rotina vai ser interrompida, você não vai mais conviver com o outro, por mais que seja difícil, não vai ter mais aquela convivência. Então, se você vai ter que começar do zero, e às vezes até profissionalmente, que às vezes muitas mães para a vida para poder cuidar do filho, né? E aí vai ter que arrumar uma profissão, cuidar do filho ao mesmo tempo, então vai ser uma rotina bem turbulenta. Então esse processo ele é muito dificultoso, né? Muito difícil para às vezes para ambas as partes, mas acho que para a mulher é um pouco mais difícil do que para o homem, né? O homem, afinal de contas, ele não vai ficar ali com a criança. E o pai vai sair, vai viver a vida dele, vai ali conviver duas vezes, a criança duas vezes no mês, e a mãe que fica com a carga, com a responsabilidade. Então, isso contribui para que a mãe se revolte e tenha os tipos de comportamentos ali que parecem inofensivos, mas que acaba afetando. Então, assim, a relação, quanto mais saudável, né, ela for para ser desconectada, tanto para a criança quanto para a pessoa, é melhor. É difícil, mas é o ideal, né? Exatamente. Você sofrer aquele. Você passar por aquele luto, né, Thaís? Só que a criança entender, igual o Júlio colocou aqui, é um lembrete simples. Antes de falar mal do pai ou da mãe, saiba que você está ferindo seu filho, né? É isso. E a criança, ela tem que ser poupada, né? O diálogo, se possível, ó, a Renatinha colocou, o diálogo, se possível, e não deixar as afrontas atrapalhar, sempre pensando no filho. É exatamente isso, Renata. Porque a criança em si, ela tem que ser poupada. O que a criança tem que imaginar na cabecinha dela? Que legal! Agora eu vou ter duas casas. Agora eu vou ter brinquedo lá, eu vou ter brinquedo aqui. Eu posso passar mais tempo agora com a minha mãe. Porque quando ela tiver com a mãezinha dela, aquele tempo ali vai ser tão precioso que aí a mãe, ao invés de estar preparando uma comida, ao invés de estar trabalhando com a criança ali, ausente, presente fisicamente, mas ausente no sentimento, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a dar mais atenção para aquela criança quando estiver junta. É o dia de sair com o papai. Que legal. Eu vou pro shopping, eu vou tomar sorvete, eu vou brincar com o papai. O papai vai estar com atenção comigo. Então, muitas das vezes, quando isso acontece na separação, a criança ela tem que ter esse momento, na verdade, como alívio, como presença do pai e da mãe. Não é isso, Thaís? É.
né? Então, e quem que é o responsável em deixar esse momento leve? São os São os pais. adultos, né? São os pais. Então, essa live aqui de hoje, gente, é basicamente para a gente trazer essa lógica, né? Essa, Conscientização, né? exatamente, essa conscientização para que nós possamos cuidar dos nossos filhos. A Carla falou: fiquei separada por 2 anos e meio do meu marido e nunca falei mal e coloquei minha filha contra o pai. Nunca falei das falhas que ele teve naquele tempo com a minha filha. É isso, gente. As crianças, Blindar, elas né? não precisam saber da vida dos adultos, né? Nós precisamos deixar os nossos filhos poupar a criança. E aqui nessa live, tem alguém que já sofreu isso quanto criança e hoje é um adulto triste, cheio de insegurança, cheio de medo, de uma hora para outra tem ataque de raiva? Fala aí pra gente. E é importante a gente também falar, Mícia, que a alienação parental, às vezes, ela é praticada também pela família, pelos avós, né? Que aí coloca também na cabeça da mãe, na cabeça do pai, influencia. E às vezes, por exemplo, a guarda tá com a avó, não tá com o pai. E aí a avó também manipula aquela criança para ficar contra a mãe e não querer conviver com a mãe. Então, isso também acontece, né? É raro, né? Quando acontece de uma guarda ser transferida para uma avó, são em situações mais graves, são em situações mais delicadas, porque geralmente a guarda fica com a mãe. E a situação também que acontece é que o pai, para punir a mãe, ele pede a guarda. E aí, às vezes ele não vai cuidar do menino, vai ficar com a avó, com a tia, ele não vai dar atenção para a criança, mas ele faz isso só para atingir a mãe. E geralmente ganha, Thaís. Em que ponto que um pai ganha a guarda de um filho? Porque Quando a geralmente a mulher maioria tem das vezes fica com a mãe, não é? Quando a mulher tem esse tipo de comportamento de alienação parental, de acusatório, manda textão, acusa o pai, fala do pai para a filha, e aí vai gerando aquela situação, o pai vai juntando prova. Ele vai se munindo, vai fazendo print, e aí vai, tipo, tem testemunha, coloca testemunha ali no meio para provar, né, e tal. E aí, nesses casos, quando há algum tipo de risco à convivência, ou que o juiz entende que a convivência com o pai vai ser melhor para a criança, e aí é transferida essa guarda, é revertida essa guarda para o pai. E tem muitos casos também que no momento da separação, a mãe ali ela não se encontra bem, de saúde mental, fica provado, e a guarda vai para o pai. E quando nenhum dos dois tem condições de cuidar do filho, vai para uma avó. E às vezes a avó também chama a guarda, ela reivindica ali da guarda, né? E tudo vai depender de provas dentro do processo. Entendi. Meu Deus, é muito mais complexo do que a gente imagina, né, Thaís? É muito mais sério do que a gente imagina, É, muito mais sério. né? E Mas e aí aí, quando, igual a Renata falou aqui, ó, meu filho é divorciado, e ficou com a filha. Nunca falamos mal da mãe, né? Porque na verdade ela foi abandonada pela mãe, né, Renata? Depois da pandemia, pois ela não estava bem. E é isso, é a família acolher a criança, né? Para a criança sentir segurança, gente. Vamos cuidar da segurança das nossas crianças. Para que a gente não se torne e não deixe a próxima geração se tornar crianças inseguras, ser um adulto inseguro, ser um adulto que falta proteção, né? Igual aqui a Polly colocou, o prejuízo não é apenas emocional, mas também desenvolvimento subjetivo da criança. É poder gerar consequências legais para os envolvidos. Exatamente, né, Poliana? Exatamente. porque a mãe, por exemplo, ela pode ser punida com multa, advertência, reverter a guarda. Então, é um tipo de comportamento que precisa prestar muita atenção na hora de fazer ali no dia a dia, né? Exatamente, E né? o mais importante é judicializar, não deixar solto. Separei? Ah, então você vai vir uma vez por semana.
Ah, então você vai vir esse final de semana? Não, outro final de semana, porque fica solto, não fica definido. E aí você tem um compromisso no final de semana, aí ele fala que vai vir, pega e não vou mais. E aí quando tá estabelecido, tipo, ele precisa vir de 15 dias. No feriado tal, é responsabilidade dele. A pensão tem que ser de tal valor. Tudo, tudo alinhadinho, né? Tudo casadinho ali na justiça, o que é importante. Muitas vezes contratar um advogado particular, porque a Defensoria Pública ela não presta atenção nesses detalhes. Quando não tem dinheiro, procura a Defensoria Pública, claro, né? Uhum. Mas o judicializar é o mais importante para regularizar a convivência e os valores de pensão, né? Certo. Nesses casos. Porque fica definido. E aí, se o pai não cumpre, você tem o direito de falar para ele. Falei, olha, aí vai se responder textão, acusando ele, que ele é um mau pai, que ele não visita a criança e tal. Você conta, ó, você tem uma responsabilidade, além de como pai, para a criação do filho, de cumprir judicialmente o que você se comprometeu. Então, se esse comportamento continuar, eu vou acionar a justiça, os meios para que isso seja cumprido ou que seja estabelecido uma nova regulamentação. E esses acordos vão sendo ajustados. Por exemplo, ajustou isso na justiça e não deu certo, aí você protocola um novo acordo. Vai ali, né, adaptando, vendo a forma como vai sendo melhor a convivência. Não deu, não tá dando de 15 dias, tipo 10 dias, 8 dias, o pai quer ver mais a criança, a mãe concorda e tal. Uhum. Então vai se alinhando ali, né, para o melhor Uhum. da criança. Então essa é a importância de judicializar, porque aí você tem como cobrar, tanto a pensão e quanto a visita para a criança. Certo. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando a mãe ganha um filho, né? Na verdade, vou te falar uma coisa bem complexa. A mulher é de maior, se envolve com um menino de menor, que eu já achei um absurdo. Só que aí eu descobri que, por exemplo, um filho, um rapazinho de 15 anos, ele já pode responder por ele. Se fosse ao contrário, eu achei que seria pedofilia. Mas ele já pode responder com relação a ele, entendeu? E aí, eles têm um filho. E a mulher hoje não deixa esse rapaz conviver com o filho e nem a família do pai. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar na justiça, reivindicando a convivência com o filho. É só entrar na justiça e Tem reivindicar, que entrar na né? justiça e reivindicar. Meu Deus. Não tem outro meio. E acontece muito, né? Fala, engravidou, aí não tá com. Continua com o cara, às vezes tá namorando, né? Ou então, às vezes foi uma vez, e tá, e fala, não. Às vezes nem informa pro pai que engravidou e que tem um filho. Às vezes o pai descobre lá nos 10 anos que o menino tem, que ele tinha um pai, e aí o menino cresce achando que o pai não queria ver ele, que não queria conviver com ele, a mãe priva ele disso, né? Isso causa consequências legais lá na frente também. Né? Ó, a Gabi colocou: o pai da minha neta faz ela sofrer com a falta de presença. Ele foi embora do país e nem disse tchau. E minha filha conseguiu tirar a guarda compartilhada, pois ele abandonou ela. Aí fica a guarda no lateral nesses casos, que a mãe fica com a Entendi. guarda completa. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Pra gente aproveitar o tempo da nossa Thaís aqui, né, Thaís? Tem mais alguma coisa para contribuir conosco, Thaís? É isso, né, gente? É importante judicializar, procurar orientação jurídica e tentar não ser agressivo, né? E proteger a criança, blindar a criança. Isso é muito importante. Porque tudo pode virar prova, né? Ainda mais Sim. hoje num mundo que a pessoa pode gravar você falando, a pessoa pode printar as conversas do WhatsApp. Então tenham muito cuidado com isso, tá? Tem algum, né, alguém da família de vocês que está passando por isso, toma muito cuidado. E se for o contrário também, tira print, junta as provas para que a criança não sofra consequências. Existe também uma outra alternativa. Quando a comunicação é impossível entre os pais, existem meios. Que não pode falar, não quero ter contato mais com o pai do meu filho.
e é impossível, está atrapalhando a minha vida, está infernizando a minha vida. Mas a criança ela não pode deixar de ter contato com o pai. Então, existe um acordo, o pai tem que cumprir um acordo, e a mãe deixar com que se cumpra esse acordo. Então, se precisar ter uma comunicação, estabeleça um meio. Faz ali por e-mail, desbloqueia, vamos supor, bloqueia o WhatsApp, mas desbloqueia lá na época que precisar visitar. Fala o mínimo possível. O desgaste ser melhor. Existem aplicativos, né, de que os dois possam ter para compartilhar a rotina ali do filho. Tem uma reunião da escola, tem isso. Aí para o pai ficar sabendo, tem aplicativo para isso. Sério, Thaís? Tem até isso hoje em dia? Tem isso hoje em dia, que aí facilita a comunicação, porque aí ela não precisa falar, hoje tem reunião do menino na escola, hoje vai acontecer isso, ele tem um futebol, ele tem uma apresentação na escola, então tem como você colocar no aplicativo os compromissos que a criança tem para que se o pai quiser ir visitar, não precisa ficar tendo aquele diálogo, né, entre o pai e o filho. Certo. Nossa, muito interessante, né? Então é isso, né, Thaís? Ninguém teve nenhuma pergunta? Cadê as perguntinhas? Ninguém teve nenhuma pergunta. É ver Mas é como isso, pai tem Thaís. objetivas. Mas ficou bem explicado, né? Eu acho que essa informação foi muito válida, né? Para que a gente possa, de fato, tirar essa carga das nossas crianças, né, Thaís? A gente vê muita, na escolinha do meu filho, principalmente, a gente vê muita criança assim se sentindo abandonada. E aí ele traz para mim algumas. Mãe, aconteceu isso com tal amiguinho. Mãe, aconteceu aquilo com tal amiguinho. Quando você vai ver a vida da criança, os pais são separados, sofre muito em casa, a criança se sente abandonada, né? Não sabe para onde que vai, não sabe quem vai levar, não sabe quem vai trazer. Na escola, o pai não pode buscar na porta da escola porque é proibido. Então, assim, é muita informação, né? Uhum. E é de suma importância a gente saber de tudo isso. Print, né, Renata? Vamos tirar nosso print. Tira os comentários. Meu Deus, como é que tira os comentários? Saiu? Saiu aí pra você? Pra mim saiu Não, aqui. saiu não. Eu acho que tem que abaixar a tela. Renata, eu não sei tirar os comentários, Renata. Deixar, remover. Ixi, Renata, eu não sei não. Eu não sei tirar o comentário não, gente. Deixa eu ver. Eu Eu não acho consigo que fazer nada, só você. não há perguntas. Aqui é adicionar pessoas. Eu nunca sei como é que tira os comentários. Vai ter que deixar para depois. Vamos fazer com comentário mesmo. Deixa eu ir aqui nos 3 pontinhos. Desativar comentário. Achei! Olha só. Então vamos pro print. Pronto, saiu. Manda pra mim lá, que eu vou colocar lá no nosso grupo. Deixa eu colocar os comentários de novo, ativar comentários. Agora eu aprendi, bom demais. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Semana que vem a gente tem outra live poderosa com a Poliana, tá? Então não percam. Print tinha tirado. Isso aí, Poli. A Poli tá aqui. Isso aí, Poli. Semana que vem é a nossa, né, Poli? Nós vamos trazer outro assunto também maravilhoso, tá? E Maravilhoso. que mais momentos como esse sejam, de fato, relevantes na nossa vida. Que nós possamos cuidar da nossa criança interior. Que a gente possa cuidar das nossas crianças. Que a gente possa, de fato, ver o mundo de uma forma diferente. Com tanta tristeza, com tanta já preocupação, com tanta coisa ruim acontecendo, que dentro do nosso lar, que dentro da nossa casa, nós possamos ser pessoas maravilhosas, que nós possamos ser mulheres evoluídas e que a gente possa fazer a diferença na nossa geração. Amém? Amém. Thaís, Deus abençoe. Foi maravilhoso estar aqui com você. Amém. Foi muito bom. Obrigada pela Meninas, oportunidade. beijo, beijo, beijo. Essa live aqui vai estar salva lá no YouTube, tá bom? E eu aguardo vocês sexta-feira que vem. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.